Bom dia a todos. Essa é uma reunião do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro e do Comitê e do Movimento Rio de Impacto, é um movimento que reúne três instituições intermediárias dos negócios de impacto social no Estado do Rio de Janeiro, dentre elas o SEBRAE, o Sistema B, estão aqui nesse painel hoje conosco. E a ideia desse evento é a gente falar sobre o que está acontecendo, qual é o nosso cenário hoje para os negócios de impacto social. O Fórum tem realizado, ao longo desse momento aí de combate ao coronavírus e de pandemia, uma série de painéis falando das estratégias, do que precisa ser tomado de decisão agora e também o que a gente tem que ter como olhar estratégico para o desenvolvimento do Estado. E esse tema dos negócios de impacto, apesar de não fazer parte dessa série de painéis, é um tema fundamental e que a gente já vem articulando há bastante tempo. O Fórum criou um grupo de trabalho em 2016 para começar a criar uma massa crítica que pudesse entender esse contexto dos negócios de impacto, entendendo que parte das mudanças que precisam ser feitas para o fortalecimento desses negócios precisa ser feita em nível federal, mas em algum momento esse tema chegaria ao nível estadual e a gente queria estar pronto para que isso ocorresse e o Rio de Janeiro pudesse estar à frente disso, até por concentrar uma série de iniciativas, universidades que já estão formando os jovens dentro desse contexto dos negócios de impacto. Então, era muito importante a gente criar esse grupo que pudesse dar suporte ao legislativo nesse momento. Em 2018, a estratégia nacional começou a trabalhar a perspectiva de criar comitês estaduais que replicassem a formação dessa estratégia nacional, que envolve o Ministério da Economia, outros ministérios. O Lucas depois vai poder contar para a gente um pouco como é que é a estrutura, né, da estratégia nacional. E aí a ideia era que a gente pudesse replicar no Estado o comitê estadual. Diferente do Rio Grande do Norte, que é um outro estado que já tem uma legislação que cria um comitê estadual de investimentos e negócios de impacto, o Rio de Janeiro começou o debate no próprio legislativo. A gente organizou, né, quer dizer, propôs ao presidente da Casa, o deputado André Siciliano, esse projeto. Ele apresentou o projeto e, entendendo a importância dessa temática, ele também pediu urgência e o projeto de lei 997 de 2019 foi aprovado muito rapidamente, com a inclusão de dois coautores, o deputado Renan Ferreirinha e a deputada Mônica Francisco, que são deputados muito sensíveis ao tema, que têm atuação nesse cenário e que pediram coautoria ao longo da discussão do projeto. Ao longo da discussão do projeto, também o Fórum, junto com todos os parceiros que já vinham caminhando nessa Câmara Setorial, nesse grupo de trabalho, também realizou um evento no plenário da Alerj, mostrando, assim, não só a importância do tema estratégico, mas também quais os empreendedores que já são exemplo do Rio de Janeiro, que assim, já trabalham nessa temática há mais tempo, né? Para que eles também pudessem dar a dimensão do que são os negócios de impacto na prática. O projeto foi aprovado, foi encaminhado ao Executivo e que sancionou, o governador Witzel sancionou e virou a Lei 8571 de 2019. A lei aprovada, né, existia muita expectativa em torno dessa lei, e a gente sempre explicando para todo mundo que, uma vez aprovada a lei, seria todo um trabalho de articulação junto ao Executivo para que ele pudesse, então, criar esse comitê estadual. Todo esse trabalho foi feito, né, pelas instituições do Movimento Rio de Impacto, junto à Secretaria de Trabalho. O secretário Jorge Gonçalves está aqui com a gente hoje, vai poder falar um pouquinho da importância desse tema para o Executivo. E a gente agora está nesse momento, né, de pandemia, mas querendo muito saber, né, como mobilizar também as instituições, outras instituições que já trabalham nessa temática, para também pensar como fortalecer esses negócios, que são negócios que estão na ponta, muitos deles olhando para problemas muito próximos e que podem ser um fortalecimento para o próprio Estado, né? Quer dizer, oferecer soluções reais para o Estado. E aí a gente está nessa expectativa. Então, o objetivo do painel hoje é falar como a gente está nesse momento e quais são os próximos passos que a gente vai
dar aqui nesse tema dos negócios de impacto social no Rio de Janeiro, também ressaltando que o Rio é exemplo para outros estados que estão também organizando e criando os seus projetos de lei. Então, a gente tem aí bastante enfim, informação para trocar aqui durante esse painel. E aí eu vou passar a palavra para o secretário de Trabalho para ele falar um pouco para a gente sobre a visão do Executivo em relação a essa temática. Bom dia, Geisa. Bom dia a todos. Bom dia, Tito. Bom dia, pessoal que está assistindo. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer o carinho e o apreço que a Assembleia Legislativa teve, seus deputados, e do SEBRAE, através do RIF, ao me procurarem para que fosse o interlocutor desse tema tão importante para o nosso Estado, ainda mais agora, nesse momento de extrema necessidade de recuperação econômica no meio de uma crise. Já vínhamos num processo de recuperação econômica, onde o tema era de grande valia e importância, e mais ainda agora com essa pandemia e com a crise do petróleo que nos assola e nos deixa numa situação extremamente complexa. Então, vir a minha pasta de trabalho e renda afeta o tema e, mais do que isso, quando eu recebi a visita dos parlamentares e do representante do SEBRAE, do Tito, me foi muito honroso. Eu tinha acabado de chegar a essa pasta e então era algo assim que me enchi de muito orgulho de poder participar de um projeto tão amplo, tão importante para o nosso Estado. Nós tivemos as nossas reuniões, discutimos bastante o tema, né? Com os técnicos, foi a forma como deveria esse comitê ser criado, de forma realmente a interagir com todos os segmentos, com todos os órgãos de contribuição com relação à definição de quem vem a ser, o que vem a ser economias de impacto social, né? Que é um tema tanto quanto amplo, né? Pode dar uma abrangência muito grande. Então, existia essa necessidade de dar o perfil, de dar o arcabouço do que se referia e os devidos tratos de regulamentação de um decreto, já que a lei veio de uma forma genérica a tratar o tema e a gente, no decreto, é que deveríamos esmiuçar os detalhamentos de como operacionalizar. Fizemos isso com várias reuniões, né, na qual tive a honra de receber lá na secretaria, quando então estávamos ainda lá no Palácio, e o produto final de todo o nosso trabalho se materializou no decreto que está em tramitação, né? Hoje, como você bem afirmou, como se trata tem parte do nosso, não só apenas a questão de impacto, mas também versa o decreto de possibilidade de incentivo fiscal às empresas. Então, a temática fica muito afeta a outras pastas, né? E nós encaminhamos à Casa Civil para que o decreto fosse publicado com todo o aceite, com todo o prestígio do nosso governador, até porque foi ele o que sancionou a lei, então a regulamentação é de todo o seu interesse, mas a gente possui 2 outros comitês dentro do Estado que não é tão amplo as discussões quanto o nosso, um comitê na Secretaria de Fazenda e um comitê dentro da CODIM, né, que trata de temas que se correlacionam com a questão de concessões de benefícios fiscais a atividades econômicas. Então, por essa questão, por essa razão, o processo de publicação do decreto está sob a análise da Secretaria de Fazenda, né, para que ele emita o parecer sobre o termo e faça algumas considerações que o secretário entenda ser pertinente à pasta dele. Afinal de contas, quando se fala de benefícios fiscais, a Fazenda é a principal pasta
que tem o impacto direto na aplicação, no pagamento do tributo e na destinação dele. Então, nada mais justo que a Casa Civil encaminhasse essa temática para a avaliação deles, e assim que de lá retornar, a gente terá nosso decreto aí em vigor para que a gente possa estabelecer, se Deus quiser, o mais breve possível, as aplicações práticas às empresas do decreto, né, de impacto social. O que eu espero até que é de grande urgência e relevância, pela necessidade hoje que nós temos de nos reinventar, né, após esse processo de pandemia. A pasta da Secretaria de Trabalho é uma das mais afetadas, né? Nós temos, num momento inicial, a pasta da saúde, que está cuidando do bem, da tutela do bem da vida, né, das pessoas, no isolamento social e uma série de medidas. E, em consequência disso, nós estamos tendo um número muito grande de demissões e de perda de postos de trabalho e de um abalo muito significativo na nossa economia. Então, sentar, discutir com o sistema B, discutir com o sistema S, um parceiro, um amigo que tem estado sempre ao nosso lado. E eu gostaria até nesse momento aqui aproveitar para agradecer a parceria que o SEBRAE tem tido conosco aqui na Secretaria de Trabalho, e já anunciar que estaremos pela primeira vez fazendo um Cine de forma digital, com atendimento a totem, cedidos pelo SEBRAE, numa outra parceria muito grande, em que a gente vai trazer para dentro dos cines o empreendedorismo, uma temática de empreendedorismo, para que aqueles que não consigam se colocar no mercado de trabalho através dos postos sejam estimulados a empreender, né? Então, tudo isso são formas que a gente tem trabalhado no afã de repensar de como sair, no momento em quando a gente sair dessa situação de isolamento social, de como resgatar a nossa economia, né? De como fazer com que os postos de trabalho sejam reconstruídos, que as empresas retornem ao seu crescimento, que elas possam, né, serem estimuladas a empreender no nosso Estado. A gente sabe que a crise é de âmbito nacional, mas no Rio, especificamente, a gente já vinha num processo um tanto quanto difícil, né? Em função da nossa crise econômica, que já era algo que estávamos em processo de recuperação. Então, devemos ter um cuidado e zelo muito maior e um apreço muito maior. Então, esse é o momento em que nós nos encontramos com o decreto. Ele está em análise da Secretaria de Fazenda, e tão logo ele retorne à Casa Civil, a gente está acompanhando aí de uma forma bem intensa, para que o nosso governador aí já faça a edição dele, que assine, que sancione, para que ele entre em vigor e a gente põe em prática. Obrigada, secretário. Uma questão que a gente observou ao longo das discussões do projeto de lei, até porque existia muita dúvida em relação a essa questão dos incentivos, é que mais do que os incentivos fiscais, que também são importantes para poder fortalecer e criar um espaço, um ambiente para que esses empreendimentos possam se desenvolver, existe também toda uma expectativa de uma articulação de políticas que hoje já são implementadas no Estado, com foco nas ODS, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nas metas que estão lá descritas, e que tem muita conexão com os negócios de impacto social, que já nascem nessa perspectiva de responder a essas demandas que a ONU também colocou lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, a expectativa que a gente cria em relação a isso é também poder ter uma organização, quer dizer, todo mundo poder falar dos negócios de impacto dando nome a eles, né? Já que há um desconhecimento também grande, às vezes, dos empreendedores de que eles estão fazendo
negócios de impacto social. Toda na medida que a gente vai caminhando, a gente vai também tendo que dar nome a esses empreendimentos, né? E as políticas precisam também estar olhando para eles sob esse viés, né, do desenvolvimento de negócios que dão retorno também para a sociedade. Eu vou passar agora a palavra para o Lucas, que é o coordenador da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. O Lucas Ramalho Maciel, do Ministério da Economia, e vai poder falar um pouco para a gente quais são os debates hoje que estão sendo tocados dentro do grupo, né, e como ele se organiza em nível federal. Maravilha. Bom dia, Geisa. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Queria cumprimentar todo mundo que está aqui dividindo comigo agora esse painel digital online, né? Especial aí na pessoa do secretário Jorge, o colega João do Sistema B, o colega do Sebrae, o Tito, né? Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito satisfeito em estar participando desse momento agora e estou desde 2016 nessa tarefa um pouco de coordenar a estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, a N-Impacto, né? E eu gosto sempre, antes de começar a falar assim, eu gosto de dar alguns exemplos do que são negócios de impacto, porque como esse é um tema que ele é relativamente novo no mundo, e eu acho que ajuda a colocar todo mundo na mesma página e explicar afinal, o que são negócios de impacto. Eu acho importante isso para as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, negócios de impacto é uma modalidade nova de empreendedorismo, né? E ela se caracteriza por serem empresas que conseguem conciliar a geração de lucro com a resolução de problemas sociais ou ambientais, né? Isso parece meio tonto, né? Como é que a gente pensa que pode ganhar dinheiro e melhorar o mundo? Mas isso é uma coisa que já existe há algum tempo. Se a gente lembrar, por exemplo, da experiência da Índia, do Grameen Bank, né, do Prêmio Nobel, né, o Mohamed Yunus, por exemplo, quando ele criou lá o Grameen Bank, percebeu que é possível melhorar a vida de mulheres pobres em Bangladesh a partir de um banco emprestando pequenas quantidades de recursos para as mulheres, e percebeu que a taxa de inadimplência é baixíssima e aquilo melhora a vida das pessoas, né? A gente tem um grande exemplo aí, né? Nada mais capitalista do que um banco, né? E um banco resolvendo a vida de pessoas pobres, né? Então, essa coisa que muda o jogo. A diferença do negócio social do Grameen Bank para os negócios de impacto é que os negócios de impacto permitem que o lucro seja, inclusive, distribuídos para os acionistas, para os investidores, né? Possa ter distribuição de dividendos, né? Diferentemente do modelo do Mohamed Yunus, da década de 70. Né? Essa parece uma diferença essa é uma diferença importante, porque a aposta que está por trás é que, por meio dessa medida, é possível capitalizar e mobilizar mais recursos para o setor, né? Se imagina que, por meio da possibilidade de distribuição de lucro, seja possível acessar uma quantidade maior de investidores e, com isso, apoiar uma quantidade maior de empreendedores de impacto. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplos muito emblemáticos. Tem um que eu gosto muito de citar quando eu tenho a oportunidade de falar, que é o caso do Matheus Cardoso. Talvez a maior parte de vocês já conheçam, mas o Matheus Cardoso é um jovem, ele é empreendedor da periferia de São Paulo, ele é filho de empregada doméstica e ele cresceu numa região da zona leste de São Paulo que é sujeita a alagamento todo ano. Né? Então, ele cresceu vendo a mãe dele, empregada doméstica, perdendo todos os anos os móveis da sua casa. Né? O Matheus ele se formou em engenharia civil e resolveu montar uma empresa para resolver o problema dos moradores da favela na qual ele veio. Né? E daí surge o primeiro problema: o morador de favela não tem dinheiro para recuperar os seus barracos. Né? E aí está a genialidade do Matheus e como os negócios de impacto são interessantes. Eles criaram, o Matheus criou um modelo de negócio que permite fazer parceria com os bancos, então fornecer crédito barato para uma população desbancarizada, principalmente, poder pagar em boleto,
parceria com lojas fornecedoras de material de construção, então permitindo que o material seja adquirido de uma forma mais barata, enfim, utilizando mão de obra local sempre que possível, então barateando o custo também, e esquema de mutirão quando possível. E quarto, projetos pré-prontos, né? Ele não personaliza os projetos de reforma dos barracos, então ele ganha em escala aí. Ou seja, esse modelo de negócio dele, ele trabalha com uma taxa de lucro baixo, né, com isso, mas ele já conseguiu viabilizar centenas, quase milhares de reformas de barracos, né? Isso não tem ajuda do Estado, ele está fazendo isso por uma atividade empreendedora e está mudando a vida das pessoas, né? Então, é um exemplo claro assim de como que o empreendedorismo de impacto ajuda a melhorar a vida das pessoas, sobretudo as pessoas da base da pirâmide, e como que e assim como o Matheus, existem mais 1000 outros exemplos no Brasil de negócios de impacto que estão fazendo diferença. Tá. Então, pensando um pouco nessa realidade, a gente lá no Ministério começou a pensar numa estratégia, que é a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. A gente fez uma consulta pública, que eu acho importante isso, de repente ser replicado também no Rio de Janeiro, para a gente colher. Desculpa, estou me ligando de novo. Coletar subsídios da sociedade civil. Essa consulta pública, ela recebeu muitas contribuições. A gente trabalhou num documento base da Estratégia Nacional da Impacto. Esse documento base tem um conjunto de 70 ações para serem implementadas até 2027. Né? Essas ações elas estão todas estruturadas em 4 eixos. Né? O primeiro eixo é o aumento da oferta de capital. Então, todas as ações que visam aumentar a quantidade de recursos disponível para o setor para que ele floresça e cresça, né? Então, muitas ações assim de crédito, de criação de fundos, de editais e chamadas públicas para injetar recursos no setor. O segundo eixo é aumento do número de negócios de impacto. Né? Então, todas as ações de capacitação, aí aqui o Sebrae desempenha um papel fundamental, o Sebrae tem desempenhado um papel importantíssimo nesse processo. O terceiro fortalecimento das organizações intermediárias, então são basicamente as ações juntos, as aceleradoras, as incubadoras, as universidades, né? Quer dizer, a gente pensar um país de dimensão territorial continental como o Brasil, é impossível a gente fazer as ações se não for por meio de parcerias e de descentralização na presença no território, né? E o quarto diz respeito à melhoria do ambiente institucional e normativo, né? Então, são basicamente leis, decretos, normas, portarias, etc., que podem ajudar nesse processo. Né? E aí temos alguns exemplos, a gente tem alguns projetos de lei junto ao Senado, em parceria com o Senado, que já estão tramitando, por exemplo, que institui o contrato de impacto social, por exemplo. A gente está discutindo junto com o Sistema B, o líder desse eixo dentro do nosso comitê, a proposição de um projeto de lei de qualificação dos negócios de impacto no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a ideia é que a gente faça de forma desburocratizada e simples a criação da qualificação dos negócios de impacto. Então, a ideia é que a gente tenha assim como a gente tem os tipos societários existentes, né, as limitadas, as EIRELs, as SAs, etc., que a gente, se essas empresas cumprirem determinados requisitos, elas possam se qualificar como de impacto. Né? Então, a gente poderia ter no nosso ordenamento uma EIRELI de impacto, uma SA de impacto, uma limitada de impacto, e assim sucessivamente. Né? Além disso, né, nesse eixo de melhoria do ambiente normativo, a gente está articulando todas as ações, como a Geisa já mencionou aqui, de fomento, de apoio às estratégias estaduais de investimento em negócios de impacto. Né? Então, o Rio Grande do Norte foi o primeiro a fazer, o Rio de Janeiro é o segundo estado a instituir as suas respectivas estratégias estaduais de investimento em negócios de impacto, né? Estão em processo. E eu acho que a gente está caminhando para a estruturação de não mais uma estratégia nacional de investimentos em negócio de impacto, mas de um sistema nacional de investimentos em negócio de impacto, né, com estruturas em nível nacional, estadual e até mesmo municipal, que devem criar sinergia entre si e vasos de comunicação para a gente otimizar as nossas ações. Né? Então, eu vejo com muito bons olhos essas iniciativas estão sendo criadas. Eu queria parabenizar mais uma vez o Rio de Janeiro por essas ações e me colocar à disposição para ajudar no que for disponível, no que for possível, para a gente
avançar nesse processo. Eu queria, nesse último minuto que eu tenho aqui, falar sobre esse contexto que a gente se encontra, né? A gente está enfrentando um desafio sem precedentes na saúde pública e na economia, né? Em decorrência do aumento do contágio do coronavírus. A gente ainda não sabe com exatidão os reais impactos que essa crise vai causar na vida das pessoas e dos setores econômicos, né? Mas uma coisa parece muito certa, né? Os tempos pela frente estão sendo e vão ser muito duros, né? Tem estudos que já dizem que o PIB já pode retrair em até 7%, né? O desemprego pode chegar a 23%, né? O dobro antes do que a gente tinha antes da pandemia, né? E é urgente e necessário que o Estado assuma medidas concretas de ampliação a programas sociais de proteção ao emprego e às empresas também, e a capacidade de atendimento no sistema de saúde, né? E aqui reconhecer o importante papel que tem sido desempenhado pelos governadores, pelos estados e pelos municípios na orientação à população, na importância das ações de contenção social e da necessidade da gente fazer mais investimentos em serviços de atendimento à saúde e a necessidade... Desculpa. E a necessidade de a gente ter mais e melhores políticas de proteção ao emprego e às empresas, né? E aí, no âmbito da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, a gente começou a debater um pouco sobre isso, do que a gente pode fazer para evitar que os negócios de impacto sofram mais ainda nesse processo. O Sistema B fez um estudo bastante interessante com mais de 1.000 negócios de impacto na América Latina e constatou, uma das descobertas desse estudo é que, se nada for feito nos próximos 3 meses, metade dos negócios de impacto desaparece, né? A gente tem hoje no Brasil 1.000 negócios de impacto. O mais provável é que esses negócios diminuam nos próximos meses, né? Porque muitos se caracterizam por serem negócios em estágio inicial. Muitos talvez não consigam ser atendidos pelas políticas de proteção social de proteção às empresas que estão sendo oferecidas pelo governo, principalmente ao crédito, né? Não vão conseguir acessar essas linhas de crédito que estão sendo oferecidas. Então, o cenário é muito grave. A gente tem feito algumas coisas no âmbito da N Impacto e eu queria compartilhar com vocês aqui nesse rapidinho. Primeiro, a gente tem feito editais de apoio, tem uma chamada que fechou agora essa semana da ENAP, que vai premiar as melhores iniciativas de combate ao Covid, uma forma de injetar recursos no setor, no negócio de impacto. A gente tem realizado demo days de impacto para a banca de governo, então, junto com as redes de parceiros, selecionar os melhores negócios de impacto que tenham soluções para enfrentamento ao Covid, para eles se apresentarem para uma banca de governo, e eventualmente a gente conseguir fazer um match, né? Tem algumas propostas bastante interessantes de diagnóstico precoce de Covid, né? A gente tem trabalhado junto aos bancos para fomentar, para conseguir oferecer linhas de crédito com taxas de juros subsidiadas, né? Junto ao BNDES, a gente está avançando na estruturação de um fundo de impacto, né, como forma de oferecer recurso ao setor. E uma forma mais a longo prazo, a gente tem pensado em alguma forma de a gente criar um veículo de investimento de impacto, de atacado, como forma também de colocar mais recursos no setor. Mas essa é uma discussão que está mais embrionária, eu não queria me avançar muito nela. Mas era um pouco esses recados que eu queria dar, Geisa. E mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar essa iniciativa e dizer que a gente tem que trabalhar sobretudo, já tinha que trabalhar junto num contexto de normalidade, né? Agora, nesse contexto de crise, de pandemia sanitária, a necessidade da gente somar esforços, trabalhar juntos, fica mais premente, mais necessário. Tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Lucas. Você trouxe aí várias informações importantíssimas e alertas, né, para justamente mostrar a necessidade de olhar para esses negócios nesse momento de pandemia. Eu vou passar a palavra agora para o
João Bernardo Casale, que é da Iônica, mas também aqui representa o Sistema B, para ele falar um pouquinho do trabalho que o Sistema B vem tocando ao longo desse tempo, né, de suporte, e ele participa da estratégia nacional, então, o que tem avançado aí nessas discussões? Obrigado, Geisa. Bom dia a todos. Cumprimento aqui meus colegas, secretário Jorge Gonçalves, Tito Riff, Lucas. Muito bom estar aqui, e a todos que estão nos ouvindo, muito bom estar aqui nesse novo ciclo da Rio de Impacto, que de fato nos últimos 4, está indo para 5 anos já, tem movimentado bastante esse tema que é tão caro para a gente, que é negócios de impacto. Bom, eu sou fundador da Iônica, que é uma empresa B certificada, e faço parte do time de governança do Sistema B Brasil e da comunidade B Rio de Janeiro. Na minha empresa, eu sou um empreendedor de impacto, né? A gente trabalha com projetos de triplo impacto positivo, ou seja, gerando benefícios econômicos, sociais e ambientais. E a gente trabalha apoiando organizações a fazer a transição para essa economia mais inclusiva, resiliente e regenerativa. E o movimento B, que é o movimento responsável por certificar empresas e mensurar o impacto de empresas, aqui na América Latina já existe desde 2013 e globalmente há 14 anos, com o codinome onde começou nos Estados Unidos como B-Lab. Bom, o movimento B é um movimento que tem o seu DNA, né, ele foi iniciado para promover a redefinição de sucesso no capitalismo. Então, basicamente, trabalhando com empresas. Foi assim que começou, e com a certificação de empresas. Com o passar do tempo, foi entendido que existia a necessidade de incluir todos os stakeholders, né, todos os atores envolvidos da cadeia, tanto academia, investidores e governo, políticas públicas, etc. Então, dentro do movimento B existem vários grupos temáticos, e um deles é o grupo dos advogados B, que basicamente trabalha na área de políticas públicas, e é o que nos toca aqui nesse momento. Então, o que é o grupo jurídico B que tem atuado junto à N Impacto, junto lá com o Lucas, né, a Raquel e todo esse grupo? É um grupo que basicamente trabalha como principal agenda a promoção da lei de sociedade de benefício, e eu não sei se todo mundo já ouviu falar aqui, mas basicamente é uma qualificação legal, não é um novo tipo societário, mas é uma qualificação legal, que iniciou nos Estados Unidos e já é aprovada em mais de 35 estados, e já tem aprovação também em 4 países. O primeiro foi a Itália, seguido por Colômbia, mais recentemente o Equador. E, basicamente, a sociedade de benefício, ela propõe a geração de mensuração de impacto obrigatório para todas as empresas. É para você criar, dentro do contrato social e do estatuto social, condições que atendam maiores compromissos de que aquela empresa efetivamente está demonstrando resultado de impacto socioambiental positivo. Não é simplesmente colocar no site que é consciente ou, enfim, é uma camada, é um nível muito mais aprofundado sobre, de fato, mensurar e reportar o que está fazendo em relação ao meio ambiente, à sociedade e ao planeta. Bom, o grupo, além da sociedade de benefício, que agora, recentemente, o Lucas pode até contar melhor, porque ele provavelmente estava presente, mas o Bill Clark teve em janeiro em Brasília. O Bill Clark é um americano, ele é o pai da sociedade de benefício, foi quem pensou isso desde o início, e é quem tem apoiado o movimento a promover essa lei ao redor do mundo,
que está em tramitação hoje em 15 países. E a discussão em janeiro, de fato, era para entender como aconteceria essa qualificação aqui no Brasil, no nosso ordenamento jurídico. Então, na prática, seria algo do tipo, a Iônica, por exemplo, o nome da minha empresa, é uma empresa limitada. Então, na junta comercial, eu vou ter a opção de ser Iônica Limitada B ou Iônica Limitada de Impacto, ou seja, eu já vou estar declarando desde o início da minha Constituição, ou não, ou alterando o meu contrato social, o estatuto, que eu vim ao mundo, que eu nasci para gerar benefícios socioambientais além do lucro. Então, isso é um movimento muito significativo para uma transição da economia, porque, de fato, a gente começa a criar uma governança de impacto e critérios e condições para que elas sejam atendidas. Então, basicamente, essa é a lei de benefício, que hoje tem um anteprojeto de lei que está circulando ali no Ministério da Economia, ainda não virou um projeto de lei, mas até o Lucas, de novo, pode falar melhor do que eu como é que está esse trâmite interno e qual a expectativa de tempo para tudo isso. Bom, além da sociedade de benefício, o Movimento B apoia, junto aos parceiros, a discussão, debate e construção de novas leis de política pública, regulações, regulamentações. E, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem discutido muito com a CVM e com a B3. Inclusive, na B3, ano passado, tivemos uma vitória significativa, onde a gente conseguiu incorporar os 3 princípios do Movimento B dentro do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, ou seja, todas as empresas que estão ali são membros da B3, elas precisam necessariamente agora olhar para esses 3 princípios. A CVM está num processo parecido. E na Argentina, por exemplo, na cidade de Mendoza, a província de Mendoza, conseguiu aprovar a primeira lei de compras públicas de triplo impacto do mundo, o que quer dizer que, para licitações e qualquer processo nesse sentido, vai haver e já está havendo uma preferência para empresas que reportam e mensuram o seu impacto. Então, é quase como se a gente adotasse aqui no Brasil uma preferência para as empresas que são sustentáveis, digamos assim, trazendo com outras palavras. Essa discussão aqui no Brasil, inclusive, já acontece em vários estados, já acontece, inclusive, a nível nacional. A gente, junto ao SEBRAE, da área de políticas públicas, há 2 anos atrás, de fato, tentou trazer um planejamento para o que seria essa vertical de sustentabilidade dentro do programa que ele já tem há quase 10 anos, que é o Compra Mais, que é muito bem feito, diga-se de passagem. Enfim, isso é um tema também muito caro para o movimento. Outros temas que estão acontecendo agora, muito interessantes também em termos de regulamentação, e aí, voltando, né, como o Lucas falou, o Sistema B ele é líder do grupo 4 de trabalho da N-Impacto, que é esse macroambiente normativo favorável. Então, a gente está apoiando essas discussões, tanto do decreto da N-Impacto, né, e o apoio para o desdobramento das estratégias estaduais, Rio Grande do Norte, Rio. Nós tivemos, no dia de aprovação do projeto de lei na Alerj, e a gente vem coliderando essa iniciativa junto com o SEBRAE e a Alerj há algum tempo. Além da lei de benefício, tem outras 3 discussões que têm acontecido. Uma é pleiteando junto à Receita Federal para manter a isenção tributária do tipo societário OSC, ou seja, que investe numa sociedade, numa empresa, ou através de mútuo conversível ou não, em negócios de impacto, ou seja, para que, embora ela entre com participação, ela mantenha a sua isenção. A outra, muito parecida, é sobre a tributação dos endowments, né? No início do ano passado, a lei de endowments
ou seja, fundos patrimoniais, foi aprovada em nível nacional. Então, agora é uma discussão de regulamentação dessa lei. Existe um ponto muito importante para negócios de impacto, que é, de novo, manter a isenção nos rendimentos desses fundos. E uma outra que a gente acompanha a discussão junto com a Citaui no projeto de lei 338, de 2018, de autoria do Tasso Gereissati, sobre contrato de impacto social com a administração pública. Esse, basicamente, é o apoio que nós vemos fazendo a N-Impacto nesse momento. E é muito importante dizer também, durante essa epidemia, o trabalho que a gente que tem finalidade pública, não necessariamente uma política pública, mas que a gente vem liderando. Nós temos 3 eixos que foram lançados de atuação frente a maior crise global da nossa geração. A primeira delas é a Interdependência 20. E aí eu posso, claro, aqui colocar todos os links referente a tudo isso que eu estou falando. Interdependência 20 foi a primeira plataforma que nós lançamos, que foi primeiro lançada no Brasil e depois caminhou para a América Latina e movimento global em geral. E essa plataforma de Interdependência 20 basicamente gera e compartilha informações, a divulgação de informações sobre o que as empresas estão fazendo, quais são os movimentos que estão apoiando, quais são as formas de ajuda, o que está sendo alterado nas leis, e é uma camada informacional. A outra é o Covid Radar, que é de apoio à sociedade civil em geral, e tem 3 frentes, que disponibiliza em tempo real, possibilita doações, saúde. Então, é o eixo mais filantrópico, onde o Sistema B está junto com uma rede incrível, um Pacto Global da ONU, com a USP, com a Amazon, com Atos, com o Serasa, juntando esforços para que doações aconteçam de bolsas, de renda, enfim, alimentação, cestas básicas e tudo mais. E, por fim, a que foi lançada agora essa semana, a Covida20. E esse tem uma finalidade de apoiar diretamente os negócios de impacto, né? Especialmente as micro e pequenas empresas de impacto. É um fundo de empréstimo, onde vai gerar uma taxa entre 0% e 0,5% ao mês, que vai apoiar negócios que comprovem que mensuram o impacto. Então, talvez essa seja aí a primeira vez que um fundo de empréstimo aconteça nesse sentido, com essas condições obrigatórias diante de uma crise nesse lugar. Bom, basicamente isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês hoje. Fiquem super à vontade para entrar em contato, para a gente imaginar que tipo de parceria e sinergia a gente possa fazer em relação a essas frentes que a gente vem trabalhando. De novo, agradecer aqui a Alerj, a Geisa, ao Sebrae, ao Lucas, que eu ainda não tinha conhecido, não conheci pessoalmente. A Raquel fala super bem de você. E nós estamos muito animados, entusiasmados com o decreto, secretário, porque a partir desse decreto e com a constituição desse comitê, que inclusive temos aqui colegas Wagner Ramos e Maria Isabel da Firjan, que estão aqui acompanhando a gente, que é super parceira também. Com esse comitê, a gente, de fato, consegue, de forma organizada, e com todas as parcerias possíveis, juntar a maior inteligência coletiva para que a gente consiga trazer novas leis e novas regulamentações nessa área de impacto socioambiental, que é um caminho sem volta, né? A gente está rumo a 2030 na agenda global da ONU. Todo mundo já percebeu que não existe um retorno. Os negócios tradicionais
eles têm, da economia clássica, eles têm uma data de fim, então a gente precisa acelerar essa transição. Eu acho que a crise chega apontando e sinalizando que, de fato, é um momento da gente repensar e ressignificar e começar a desenhar projetos com propósito e que consigam regenerar nós mesmos, ao nosso ecossistema e ao nosso planeta. Então, muito feliz de estar caminhando junto com vocês nessa agenda tão importante, e vamos que vamos. Obrigada, João. O movimento Rio de Impacto, né, é um movimento que continua caminhando em conjunto, né, acompanhando todas essas questões aí importantes e a própria regulamentação do projeto, e a gente está num momento de ampliação também para trazer novos parceiros, instituições que estão no Rio de Janeiro trabalhando essa agenda e que podem participar dos nossos debates, de uma agenda que é mensal de encontros. Eu vou passar, então, a palavra para o Tito Riffe, que é do SEBRAE, super parceiro. Na verdade, o SEBRAE coordenou até o final do ano passado o Rio de Impacto, o movimento Rio de Impacto, e a coordenação passou lá em dezembro a janeiro, para o Fórum de Desenvolvimento, numa ideia da gente coliderar, né, e também trazer mais visibilidade para essa questão, trabalhando também a comunicação do que são os negócios de impacto, do que a gente está trabalhando nessa agenda. E o Tito vai falar um pouquinho sobre essa questão dos comitês, né, de que maneira a gente pode se articular e construir também uma participação plural nesse que é um tema tão vital para a gente retomar o desenvolvimento do Estado do Rio. Tito, está contigo a palavra. Bom, eu gostaria de saudar todos vocês. Geisa, parabéns pela iniciativa. João, Lucas, um especial abraço ao secretário Jorge Gonçalves, que nos recebeu muito bem na sua secretaria e encampou a ideia deste projeto de negócios de impacto social e tomou a frente do processo e se tornou protagonista dessa iniciativa. Então, é um prazer estar com vocês discutindo esse tema, que é tão importante, como disse o João, para o futuro das nossas sociedades, porque mostra e indica uma mudança radical de conceito e de princípios, que é absolutamente necessária, né? Como demonstrado pela crise atual da Covid-19, nós precisamos encarar, né, a atividade econômica, não apenas pelo seu impacto econômico, que é fundamental, a sua capacidade de sobreviver financeiramente e economicamente, mas também os resultados que ela provoca e que ela promove em termos sociais e ambientais. O comitê tem uma representatividade muito boa, não só de secretarias de Estado, né, na minuta do decreto, secretarias de Estado que têm uma importância muito grande nesse processo de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda, né? A secretaria do comitê vai ser exercida pela Secretaria de Trabalho, e tem também uma série de entidades da sociedade civil que representam o mundo econômico, o mundo social do Estado do Rio de Janeiro. E, evidentemente, isso é uma governança que vai ser garantida, digamos, pelo próprio governo do Estado do Rio de Janeiro. Mas é evidente que, a partir desse comitê, que é um comitê governamental, uma série de desdobramentos vão ter que ser feitos no sentido de que esse processo tenha a sua capilaridade e possa atingir, né, todos os municípios do Rio de Janeiro e possa mobilizar também atores sociais e econômicos relevantes. E eu acho que aí o SEBRAE pode dar uma contribuição importante, não apenas o SEBRAE, é claro, mas o SEBRAE pode dar uma contribuição importante, porque nós temos enorme capilaridade, nós estamos presentes praticamente em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos uma interlocução privilegiada com as prefeituras, com o poder público municipal. Nós temos uma interlocução também com atores sociais e econômicos, né, espalhados por todo o território fluminense, e nós podemos ser aí um fator de difusão desses princípios dos chamados negócios de impacto. Princípios que, como eu disse, tem que se associar, não é isso? O objetivo da sua sobrevivência econômica, da sua resiliência econômica, mas também do seu impacto social
e ambiental. Nós podemos dar uma contribuição grande também nessa disseminação da informação e na criação de núcleos, digamos, ao longo do Estado do Rio de Janeiro, que promovam os impactos, os negócios de impacto social, por conta da nossa experiência em termos de criação de governanças e gestão de governanças e também na gestão de redes temáticas. Nós temos aí 3 projetos que são importantes, ou 3 atividades são importantes, e que utilizam essas 2 ferramentas, né, de consolidação de governanças e também de estabelecimento de redes temáticas. Um deles é o programa LEADER, Lideranças para o Desenvolvimento Regional. Nós temos aí um programa LEADER no Centro-Sul Fluminense, na região do Médio Paraíba e agora no Norte Fluminense também, que procura justamente mobilizar lideranças sociais, econômicas, lideranças empresariais e lideranças governamentais em torno de uma perspectiva de desenvolvimento regional de médio e longo prazo. E, claro, nós podemos aí colocar como um tema relevante para esse processo de desenvolvimento justamente a difusão e o estímulo aos negócios de impacto social. E a outra questão, justamente, é através da rede de agentes de desenvolvimento econômico, estão implantados também em várias regiões do Estado do Rio de Janeiro, e podem ser promotores e difusores dessa ideia dos princípios dos negócios de impacto social. Então, é com enorme prazer que o SEBRAE participa desse processo, né? E, sobretudo, eu acho que a participação maior pode derivar do fato de que no Conselho Deliberativo do SEBRAE estão representadas várias instituições ou entidades empresariais, entidades da sociedade civil e instituições acadêmicas também, que podem ser justamente, né, promotoras também desse processo de difusão dos negócios de impacto social. Foi citado aqui o projeto do Compra Mais, né? O SEBRAE do Rio de Janeiro já há muito tempo procura, né, estimular e difundir a ideia de que as compras governamentais têm que ter o propósito de estimular o desenvolvimento de micro e pequenas empresas e, claro, né, um outro tema importante também é que essas micro e pequenas empresas, ou empresas até de maior porte, né, elas estejam sintonizadas com esses objetivos, que são os objetivos dos negócios de impacto social. Atuar em 3 planos diferentes: plano do desenvolvimento econômico, da sobrevivência econômica, da geração de lucro, que garante, né, a continuidade do processo, né, e, ao mesmo tempo, a avaliação, como bem disse o João, do impacto social e ambiental desses empreendimentos. Eu acho que essa é a contribuição que a gente pode dar, é claro, junto com a contribuição dos demais atores que estão aí participando desse processo todo. E, mais uma vez, evidentemente, quem vai dar o pontapé inicial, né, e vai ser, né, o protagonista desse processo todo é o governo do Estado, na presença dos seus secretários, das suas secretarias, em especial do secretário de Trabalho, né, que foi digamos, aquele que abraçou a ideia com muito entusiasmo, nos recebeu lá na sua secretaria e deu início a esse processo que está gerando, agora gerou essa minuta de decreto que vai se materializar rapidamente num decreto editado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa começar a trabalhar efetivamente nesse processo. Aliás, a gente pode começar a trabalhar desde já, né, na ideia, não é, João? Não é, Lucas? Podemos começar desde já a trabalhar, não é, secretário? No sentido de difundir esse conceito dos negócios de impacto social, e o decreto vai nos dar um impulso adicional, né, quando ele for editado. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigada, Tito. Estão aqui na sala conosco alguns representantes do Movimento Rio de Impacto, a professora Clarice, que é da UF, o Wagner Ramos e Maria Isabel são da Firjan, a Inês, a professora Inês Salomão, do Cefet, RJ, e a gente tem algumas pessoas que estão no YouTube, né, e comentando lá, comentando e participando ativamente no chat do nosso vídeo ao vivo.
a Ana Sandes e a Renata Amorim contaram que em Alagoas eles já fizeram o primeiro hackathon legislativo para discutir a lei, iniciaram uma construção desse primeiro encontro e também estão na fase de conclusão da sua lei de negócio de impacto social. Então, assim, também é uma notícia bacana, a gente está podendo aí contribuir nesse processo a partir das discussões que estão ocorrendo aqui no Rio de Janeiro, então a gente também está à disposição aí para trocar mais informações, até por conta dessa questão da discussão ter surgido, né, ter se fortalecido no legislativo. Acho a participação fundamental assim, do legislativo nesse processo, uma vez que muitas leis vão ser aprovadas a posteriori, assim, encaminhadas pelo governo para serem aprovadas na LERJ, né, via mensagem. E o conhecimento a respeito da discussão, estar muito próximo desse debate, ajuda também a que esses projetos, na medida que cheguem a LERJ, eles tenham um entendimento por parte dos deputados da importância, né, de qual o destino, né, que está se buscando a partir dessa discussão. Então, é um movimento aí bastante interessante da gente poder trocar ideia com outros estados. Clarice levantou o dedinho, quer falar, fazer alguma conversa? A gente está agora caminhando para a parte das considerações finais e desses comentários adicionais que vão surgir, né, e eu queria passar também a palavra para o secretário, até porque assim, a gente começou com o senhor e era importante também, depois de todas essas contribuições, poder ouvi-lo novamente. Bom dia, pessoal, mais uma vez, quem agora chegou para a live. Antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte: se a gente tem uma lição a tirar desse movimento, dessa pandemia, é que as relações econômicas vão estar completamente diferentes de que antes dela ter acontecido. Nós tivemos um isolamento social e começamos a repensar muitos valores que até então a gente não vinha pensando na correria do dia a dia. E eu digo isso de forma coletiva, porque é óbvio que as ações de impacto social são exatamente isso, vem exatamente convergir com esse novo senso de se estabelecer empreendimentos, de se estabelecer uma economia, de repensar os valores na conquista do mercado de trabalho, na conquista do seu dia a dia. Então, o momento é mais do que oportuno a gente sair dessa pandemia com essa lição. Porque, pior que seja, a gente tem que aprender alguma coisa com o que acontece, né? E acho que a melhor lição que a gente pode aprender é exatamente transformando as relações com o nosso planeta, com as nossas atividades econômicas, com as nossas atividades laborais, uma relação mais de interligação, mais humanitária, menos fio-metal. E assim a gente espera. Por isso é que eu tive essa sinergia tão logo o Tito me procurou, tão logo os representantes da LERJ me procuraram lá na secretaria para que a gente fizesse parte dessa interlocução junto ao governo na elaboração do decreto, né, de regulamentação. E foi exatamente com esse fito que mexeu conosco, né? E que fez com que a gente abraçasse isso, porque essa é uma necessidade. E nós vamos sair fortalecidos dessa pandemia com esse senso de pensar novos valores econômicos, de valores que não pensem pura e simplesmente em ganhar dinheiro, mas que a gente está vivendo dentro de um sistema, que nós vivemos dentro de um planeta que tem vida e que pode morrer se a gente continuar matando, se a gente continuar agindo da forma como a gente vem agindo. Eu agradeço mais uma vez, Tito, Lucas, agradeço você, Geis, agradeço os deputados que lá tiveram à época me procurando e me oportunizando de estar à frente desse processo. Vocês contem comigo, o decreto está lá sob a análise do secretário de Fazenda, como eu já havia dito, basicamente pelas questões econômicas que traçam, até porque precisa dimensionar o alcance disso dentro do âmbito
econômico do Estado, né? Ainda mais no momento desse de crise, né? Em que o Estado passa por uma situação financeira muito difícil, né? Mas, por óbvio, essa dificuldade passa numa reformulação e na forma de se recriar e de se repensar as contratações, de repensar que tipo de empresa, que tipo de negócio nós queremos para a nossa sociedade. E, com certeza, que a gente quer viver num mundo mais aprazível, mais humano, mais social, se relacionando com o meio ambiente de forma harmônica, né, sustentável. É isso que a gente deseja. Se não fosse assim, pior que fosse o pensamento do milionário que vive numa selva de pedras, ele sempre se refugia num canto, numa floresta, no mar, quer dizer, ele vai buscar a convivência bucólica. Então, por que não fazer isso no dia a dia, nas suas atividades e na sua percepção do seu lucro? Então, gente, muito obrigado, e qualquer pergunta que eu possa estar respondendo, será um imenso prazer. Lucas, vamos manter aí o contato, Geisa, vamos manter todos aí a nossa interlocução. Obrigado pelo carinho. Tito, não preciso nem dizer a afinidade que temos e a gratidão com o SEBRAE e com a parceria que tem sido feita conosco, com a Secretaria. Muito obrigado e estou à disposição. Obrigada, secretário. Aí, só perguntando aqui, antes da gente encerrar, se tem alguma pergunta, né? Eu estou esperando lá no chat do YouTube, tiveram algumas manifestações, mas nenhuma pergunta especificamente. Lucas, Tito, João, vocês querem dar fazer as considerações finais para a gente poder encerrar? Lucas. Tá bom. Não sei se umas considerações. Reiterar essa importância de estarmos todos juntos, né? Não vamos nos separar, é fundamental, né? Continuarmos esse processo unidos, né? E dizer que o SEBRAE, através de todas as suas áreas, não falo apenas pela gerência de políticas públicas, da qual sou gerente, mas em todas as suas áreas, sobretudo na área de comunidades, por exemplo, trabalha, né? Esse tema intensamente. O SEBRAE está à disposição de todos vocês para trabalhar esse tema com o intuito de fazer com que ele seja cada vez mais um tema de relevância para o desenvolvimento econômico e social do país. Lucas. Então, não sei se umas considerações finais. Eu queria compartilhar mais algumas informações assim, bem breves, assim, umas curiosidades, né? Foi citado aqui durante o painel sobre a aderência dessa agenda dos negócios de impacto com a questão da consecução das metas da Agenda 2030 da ONU, né? Que eu diria que é a agenda mais ambiciosa da humanidade, assim, é a grande agenda que norteia as ações dos governos do mundo, né? E se estima, e essa estimativa é antes do contexto do Covid, que para atingir as 169 metas que estão ali previstas, sejam necessários 4 trilhões de dólares todo ano. 4 trilhões. 2,5 trilhão só nos países em desenvolvimento. Quer dizer, é uma soma de recursos que é muito pouco provável que ela seja alcançada apenas com investimentos governamentais, investimentos públicos, né? Certamente a iniciativa privada tem um papel a desempenhar aí, né? É um pouco daquele contexto. Os negócios de impacto, a gente não está falando da iniciativa privada substituir o Estado, né? Eu acho que esse contexto do Covid mostra mais do que nunca que o papel do Estado é fundamental. É impossível sair de uma crise como essa sem poder público, né? Mas tem espaço para a atuação da iniciativa privada, né? Acho que a iniciativa privada tem que entrar de uma forma mais incisiva e tal. Eu acho que o negócio de impacto é uma das formas disso acontecer. E aí, só para terminar uma provocaçãozinha,
O secretário falou sobre os milionários e tudo, e eu falei em trilhões, né? Você sabe que o nosso cérebro não funciona, né? Não consegue capturar o que significa essa dimensão de número, né? O que é milhão, o que é bilhão, o que é trilhão, né? A gente não sabe. Se fala esses números, a gente pensa que é um número. Qual é a diferença de milhão para bilhão? É um número, né? Uma letra de mi para bi. Sabe quanto é que vale 1 milhão de segundos? Se você contar assim, 1, 2, 3, até 1 milhão, você chega a 11 dias. Se você contar... sabe quanto é que vale 1 bilhão de segundos? 32 anos. Então, é esse o nível de diferença de escala, né? Então, quando a gente fala dos bilionários do mundo, assim, a gente está falando de gente com muito dinheiro mesmo. Quando a gente fala de trilhões que são necessários, essa ordem de grandeza, assim. E existe, viu, secretário? Felizmente, existem alguns bilionários que já perceberam que é importante o envolvimento deles, né, nessa agenda 2030, né? E estão ajudando a desenvolver esse campo e estão desempenhando um papel importante nesse processo, né? Então, eu acho que nesse momento, acho que a grande mensagem é essa, que é importante tirar as mãos, a gente está no mesmo planeta Terra e é importante a gente mudar o nosso modelo de desenvolvimento, nossos padrões de consumo, de produção de bens e serviços, para a gente tornar tudo mais sustentável. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Lucas. João. Oi. Bom, pegando o gancho aqui do Lucas, a Agenda 2030 é basicamente o plano comum da sociedade global para a gente melhorar o planeta que a gente está vivendo. E, sem dúvida nenhuma, essa é a maior agenda já feita em coletivo da humanidade. E eu tenho certeza que tudo mudou, porque existe uma diferença significativa da agenda anterior de ODM, de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi até 2015, para essa ODS de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que começa em 2015, que é o protagonismo das empresas. Existem 125 milhões de empresas no mundo. Nas ODM, elas não estavam engajadas nesse processo. E é por isso que é fundamental que a gente use a força dos negócios como transformação socioambiental. É onde o sistema gira. O sistema gira através do sistema financeiro, através do sistema jurídico, de políticas públicas, e só a gente empreendendo em rede com todos os atores envolvidos e com o protagonismo dos mercados, a gente vai conseguir fazer isso. Então, estou muito feliz que todo esse movimento esteja finalmente acontecendo depois da definição e conceituação do que significa negócios de impacto de fato, a partir de agora que vai começar o nosso trabalho de fato fazer isso chegar ao mainstream, fazer isso chegar no dia a dia e na casa das pessoas, né, promovendo impacto de massa de verdade. Então, feliz e celebro esse movimento e celebro a nossa união aí para fazer tudo isso acontecer. Bem, só reforçando que estamos juntos para poder dar respostas rápidas, e eu acho que essa conexão hoje, nesse momento, se demonstra a importância, né, de trabalhar em rede. Os negócios de impacto nascem numa nova natureza e as pessoas que atuam nesse setor também têm um papel, né, de trabalhar colaborativamente para poder fazer as coisas acontecerem, as políticas se virarem para essa questão. Então, mais uma vez, agradecendo a presença dos nossos painelistas aqui na reunião do Movimento Rio de Impacto. Nós vamos continuar acompanhando juntos e estamos à disposição também, secretário, para qualquer movimento que se decida fazer, e a gente está aqui para poder recepcionar e contribuir, colaborar da melhor maneira possível. Conectados com Brasília, com a estratégia nacional, acho que a gente ganha também em saber os caminhos que as pessoas estão tomando, os acertos e os erros, e como é que a gente aprende nesse processo, que é o fundamental para a gente poder avançar.
Estou encerrando aqui a exibição ao vivo no YouTube, agradecendo também a presença e a participação de todos vocês que ficaram aí conosco. A gente chegou já a mais de 180 visualizações, participação de 40 pessoas na sala lá do YouTube, que mostra de vários estados, né? A gente viu aí os depoimentos de Alagoas, mostra que esse tema é fundamental para o Brasil, né? E a gente aí está... mais uma vez, o Rio de Janeiro tomando posição e trabalhando para desenvolver e talvez até para poder colaborar com outros movimentos em outros estados. Então, estou encerrando aqui. Obrigada pela presença de todos.